Boa noite. Que a paz do Cristo nos envolva a todos. Nós vamos falar um pouquinho sobre um sentimento que, infelizmente, de vez em quando a gente tem, né? É a mágoa, né? Em vários setores, né? Vários caminhos da nossa vida, nós acabamos dando muita importância para a mágoa, né? Porque, como já dissemos aqui uma outra vez, né, de um outro assunto, nós temos sempre a tendência, nossa tendência maior é para o negativo, né, do lado negativo. Por conta disso, que a gente se magoa com muita facilidade, né? Isso, claro, faz muito mal para a gente, né? E qualquer nome que nós damos a esse tipo de sentimento, tanto raiva, o ódio, desejo de vingança, rancor ou mágoa, todos eles se caracterizam pela sensação que nós temos de injustiça. Quando alguém nos faz alguma coisa, quando alguém nos diz alguma coisa, ou nos é ingrato, né? Então, a gente tem aquela sensação de injustiça, né? Eu não merecia essa ingratidão, eu não merecia que essa pessoa fizesse isso comigo, isso foi injusto. Então, isso provoca a raiva, né? E a raiva, ela é mais, normalmente, ela é passageira, né? Aquele sentimento de raiva, em geral, né, normalmente passa logo. Mas quando não passa, né, quando nós cultivamos a raiva, ela acaba se tornando mágoa, né? A mágoa, se ela não é momentânea, ela acaba sendo gerada pela raiva. E além da dor, né, que a gente sente quando nós estamos magoados, que é uma dor, muitas vezes uma dor muito profunda, ela tem uma outra característica, né? A mágoa tem um outro componente, que é o tempo de duração, né? Diferente da raiva, muitas vezes, a mágoa ela tem um tempo muito longo, né? Às vezes, a vida toda. Muitas vezes, nós passamos muito tempo sofrendo e não conseguimos nos livrar da mágoa. Às vezes, isso gravando no nosso espírito, nós podemos levar essa mágoa até para outras reencarnações, pela dificuldade que nós temos de nos livrar dessa mágoa, né? Então, ela tem esse componente aí fundamental, que é o tempo de permanência, tá? E sem a menor sombra de dúvida, né, isso é óbvio, todos nós sabemos, que esses sentimentos, né, principalmente o da mágoa, que é uma coisa mais profunda, ela acaba gerando um impacto muito profundo na gente, né? Tanto no nosso psicológico, no nosso psíquico, né, quanto o espiritual. O psíquico, porque nós ficamos impacientes, nós não conseguimos raciocinar direito, aquilo está sempre perturbando a nossa mente. E espiritual, porque, como eu falei, né, a gente acaba até levando isso, o espírito também sente. E também físico, né? Isso é uma coisa que nós sabemos também, né? Que a mágoa, a raiva, ela altera nosso corpo físico. Inclusive, um dia eu estava lendo, eles fizeram um teste, né, reuniram algumas pessoas e conectaram essas pessoas em aparelhos médicos, né, como aparelho de eletrocardiograma, de medição de pressão arterial, e pediram que essas pessoas pensassem, relembrassem de algumas coisas que as fizeram felizes, que elas gostaram, né? Então, os aparelhos registravam, né, os números, né? Batimento cardíaco, pressão arterial, tal. E, em seguida, pediram que essas pessoas agora passassem essas mesmas pessoas, né, passassem a relembrar fatos que as magoaram, fatos que deixaram elas com raiva, né? E houve uma alteração muito grande
das informações obtidas desses aparelhos, né? Como o aumento da pressão arterial, aumento de arritmia, ou aumento da batida do coração, né? Tá? Então, isso nos faz realmente, é provado, né, cientificamente, o mal que faz. Tem um ditado que diz, né, e é muito verdadeiro, é simples, mas é muito verdadeiro. Manter a raiva, manter o desejo de vingança de alguém, manter a mágoa por alguém, é como você tomar um copo de veneno, ficar tomando veneno esperando que a outra pessoa morra, né? E isso é uma verdade, porque isso só faz mal para a gente, né? Até tem uma historinha de um pai que o menino dele chegou da escola, ele se indispôs com algum amiguinho lá, e ele chegou com muita raiva, né? Bravo, xingando, tal. Então o pai aproveitou a oportunidade para dar uma lição de vida para o menino, né? Então diz que ele colocou um lençol lá no quintal da casa dele, no varal, um lençol branco, e pegou um saco de carvão lá, e a uma determinada distância, ele falou para o filho, olha, você imagina que aquele lençol é o seu amigo, e toda a raiva que você tiver, tudo que você tem vontade de falar, de fazer com ele, você vai jogando pedaços de carvão. E o menino fez isso. Quando terminou o carvão, o lençol continuava branquinho, do jeito que estava. Aí o pai disse, agora você vem aqui. Levou ele para dentro, em frente a um espelho. O menino estava totalmente sujo, né, por conta daquela fuligem do carvão que voltava nele, né, e não atingia o lençol. Então é isso, né? Essa raiva só atinge quem está sentindo, né? Jamais atinge a outra pessoa, tá? Isso tudo que nós falamos, né, é óbvio, todos nós sabemos, né? Mas mesmo sabendo de tudo isso, né, qual seria o remédio, né? Qual seria o antídoto para nós nos livrarmos da mágoa, né? Sem a menor sombra de dúvida, é o perdão, né? Quando nós perdoamos, automaticamente nós deixamos de nos magoar, né? Mas, mesmo que nós sabemos disso, por que é tão difícil para a gente perdoar, né? Nós temos realmente, todos nós, né, temos muita dificuldade de perdoar, né? Não é aquele perdão da boca para fora, né? É o verdadeiro perdão. Então, existe realmente uma dificuldade muito grande. Uma das coisas que impede, né, que dificulta a nossa capacidade de perdoar, né, uma delas é que nós temos assim a falsa ideia, né, a falsa crença de que o perdão beneficia quem está sendo perdoado, né? Isso não é verdade. Essa é uma ideia falsa que a gente tem, né? Porque enquanto eu não perdoo, às vezes o outro nem sabe, né? Como se diz, não está nem aí. E aquilo está fazendo mal para mim. Então, a hora que eu perdoo, quem é o beneficiário? Eu mesmo, né? Então, nós temos que ter essa ideia de que o perdão é para quem perdoa, não para quem está sendo perdoado. Porque para quem está sendo perdoado, muitas das vezes não faz a menor diferença, né? E para quem perdoa, faz uma enorme diferença, tá? Existe também uma ideia falsa do esquecimento. A pessoa fala, como eu vou perdoar? Eu não consigo esquecer. É lógico, nem tenta esquecer, né? A gente não consegue esquecer o fato. Dependendo da gravidade do fato, nós vamos lembrar para o resto da vida, às vezes, nos menores detalhes, né? Porque nós temos memória, nós não somos alienados. Então é impossível, muitas vezes é impossível esquecer o acontecimento. Então perdoar, veja bem, não é essa ideia que a gente tem, perdoar eu tenho que esquecer. Não, a gente tem que esquecer, perdoar é esquecer a vontade de vingança, é esquecer a mágoa, é esquecer a raiva,
né? Isso é o esquecimento. Isso a gente só consegue através do perdão. Porque quando nós perdoamos, a gente relembra aquele caso, aquele acontecimento, aquela palavra que nos magoou. Mas já não lembra com aquela... com mágoa, né? Não lembra com aquela dor. Lembra simplesmente um fato, como nós lembramos de muitos. Tá? Uma outra coisa que também dificulta a nossa capacidade de perdoar é achar que, muita gente acha que perdoar é fraqueza, né? É coisa de gente fraca, é um ato de fraqueza. Isso também é falso, né? Porque quando alguém nos magoa, nos ofende, você revidar, ou você criar uma raiva, ou ficar com rancor, é fácil, né? O difícil é você falar ou imaginar, né, ou pensar, eu te perdoo, né? Eu perdoo, verdadeiramente. Esse é difícil. Então, perdoar não é de forma alguma um ato de fraqueza ou de covardia. Pelo contrário, né? Perdoar é um ato de coragem, porque revidar uma ofensa é fácil, né? Agora, perdoar é que tem que ter coragem, né? É mais difícil. Tá? Então, se nós analisarmos, não existe nenhuma razão plausível para nós não perdoarmos, né? Pelo contrário, existem inúmeras razões para nós perdoarmos, né? A primeira delas, né, é o bem que nos faz, né? Se eu estou magoado, se eu estou com raiva, né, minha pressão arterial está alta, meus batimentos cardíacos estão descompensados, né, meu espírito está sendo prejudicado, meu psíquico, eu não estou bem. Então, se eu perdoo, tudo isso vai passar, né? Então, esse é uma vamos dizer, das razões pelas quais nós temos que perdoar. É o benefício imediato que nos traz, né? E uma outra coisa que é muito importante, que quando nós constatamos isso, quando nós pensamos nisso, principalmente nós que somos espíritas, né, que acreditamos na reencarnação, quando nós pensamos nisso, isso facilita muito a nossa capacidade de perdoar, né? É quando nós constatamos, né, quando nós lembramos que todos somos imperfeitos, né? Todos ainda temos muitas lições para aprender, aprimorar muitas lições já aprendidas, né? Então, quando nós constatamos isso, nós vamos entender que aquele irmão que nos ofendeu, aquele irmão que nos magoou, que nos fez alguma coisa, possivelmente ele ainda não aprendeu a lição do respeito ao próximo. Ele está aqui reencarnado para aprender essa lição, mas infelizmente ele ainda não aprendeu. Por outro lado, ele está nos dando a oportunidade de nós aprendermos a lição do altruísmo, da compreensão, da compaixão, né, do perdão. Então, ele nos está dando a oportunidade de nós aprendermos, ou aprimorarmos o que nós já aprendemos, ou pôr em prática o que nós já aprendemos. Então, quando alguém nos magoa, nós podemos tirar algumas lições disso. Tá? E isso nos facilita, obviamente, nos facilita muito, né, nós perdoarmos. Tá? Então, quando nós entendemos que quem nos magoou, muitas vezes não fez por maldade, mas sim por ignorância, né? Ignorância no sentido de não ter aprendido aquela lição do respeito ao próximo, né? Uma das coisas que nos ajuda a perdoar, né, que também não é fácil, né, a gente, pelo menos nos primeiros momentos, se a gente conseguir manter uma distância psíquica do que aconteceu, né? Ou seja, brigou com alguém, alguém ofendeu, então eu vou fazer de conta que não é comigo por alguns instantes. Porque quando nós esfriamos um pouco a cabeça, nós deixamos passar aquele calor do acontecimento, nós conseguimos pensar melhor, né?
tomar atitude ou pensamentos mais adequados, né? Então, essa é uma das maneiras. E a gente vê isso na justiça dos homens, né? Nós vemos quando acontece alguma coisa, principalmente quando acontece alguma coisa de uma comoção muito grande, uma comoção popular, a justiça demora um tempo, né, para julgar, ou para condenar ou não, né? Por quê? Porque para não fazer isso no calor do acontecimento, né? Então, com o tempo, já se dá para pensar melhor, analisar melhor. E é o que a gente, né, dentro do possível, tentar fazer isso conosco mesmo, né? Porque uma outra coisa também que existe, nós temos, que também dificulta a nossa capacidade de perdoar, nós temos muita facilidade de aprender coisas novas, né? Até nós que já somos mais velhos, nós conseguimos aprender coisas novas com facilidade. O que nós não conseguimos é deixar os velhos hábitos, é deixar as coisas antigas que nós aprendemos, né? E a gente vê isso no dia a dia, até em outras coisas, né, que a minha mãe fazia, porque minha avó fazia, que era minha bisavó que fazia. Então, a gente ainda tem esse velho hábito. E um deles é, como muita gente diz, né, eu não levo desaforo para casa. Eu tenho que me vingar porque eu não levo desaforo para casa. Então, esse é um velho hábito, né, que também dificulta demais a nossa capacidade de perdoar. O perdão, né, para valer mesmo, ele tem que ser verdadeiro, né? Porque é como eu disse no princípio, né, o perdão da boca para fora não vira nada, né, não nos traz benefício nenhum. A verdade não é nem perdão, né? O perdão ele tem que ser verdadeiro. E o verdadeiro perdão, ele tem algumas características que não pode fugir delas, né? A primeira é que tem que ser incondicional. Quando eu digo, eu te perdoo se você fizer isso, ou se você fazer aquilo, ou se você falar isso ou aquilo, então não é perdão. Então eu não quero perdoar. Eu quero me vingar, né? Fazer a pessoa se humilhar, fazer ela tomar alguma atitude que ela não queria tomar, só para eu dizer que perdoo. Então, esse não é perdão. O perdão é incondicional. Não tenho que impor condição nenhuma, né? E também não pode ser parcial. Eu te perdoo em parte e não te perdoo da outra parte. Também não é perdão. Ele tem que ser incondicional e integral, tá? Muitas vezes a pessoa pergunta quando que eu posso perdoar, né? Quando eu devo perdoar. Tá no Evangelho de Jesus, né? Perdoai 70 vezes 7, ou seja, sempre, né? Nós temos que perdoar sempre. Depois de quanto tempo da ofensa? Quanto mais rápido, melhor, né? Se eu demorar um segundo para eu perdoar alguém que me ofendeu, eu vou sofrer um segundo. Se eu demorar uma vida, eu vou sofrer a vida toda, né? Então, o mais rápido possível, né? E tanto faz ser ofensas atuais como antigas. Muitas vezes nós temos aí uma mágoa antiga, então nós temos que trazer isso para a nossa memória e perdoar o mais rápido possível. E o perdão verdadeiro também não tem tempo de duração, né? Ele tem que ser eterno, né? Perdoar por um determinado tempo não é perdoar, tá? Então, gente, alguém fez uma analogia, né, comparando o perdão, dizendo que o perdão ele é um instrumento de medição, né? Assim como nós temos um termômetro que mede a temperatura, o velocímetro do nosso carro que mede a velocidade, né, e um altímetro que indica ao piloto a altitude de um avião, de uma aeronave, né, nós temos também o perdão. O perdão é um instrumento de medição do amor, né? E nós vemos isso, uma mãe, por exemplo, né? Então, até voltando um pedacinho, né, para trás, que também outra coisa, uma outra ideia falsa que nós temos, é que perdoar é concordar com a pessoa que fez aquilo. Não é, de forma nenhuma, né?
Então, não é concordar com o fato ou com o acontecimento. Então, a mãe, por exemplo, né? O maior amor que existe é o amor de mãe. E a mãe sempre perdoa o filho. Ele pode fazer o que for, ela perdoa. Né? Ela pode não concordar. Né? Vamos dizer, o filho cometeu um crime ou fez qualquer outra coisa grave, jamais a mãe vai concordar, mas ela perdoa. Ela perdoa porque ela ama muito. Né? Então, esse instrumento serve para nós. Né? Então, quando a gente perdoa muito, é porque nós amamos muito. Quando se perdoa pouco, é porque ama pouco. Quando nunca se perdoa, é porque nem tem ideia do que seja o amor. Né? Nem sabe o que é o amor. Tá? Então, gente, a mensagem de hoje era essa. Tá? Muito obrigado pela atenção e Deus nos abençoe a todos.